Salve, salve acupunturistas! Sejam todos muito bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, onde aqui nós discutimos casos clínicos. Eu trago para vocês o melhor conteúdo para vocês terem os melhores resultados tratando as emoções dos seus pacientes. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um caso clínico fantástico a respeito de menopausa. Não só da menopausa, mas de alguns desequilíbrios que ela pode causar. Tá? Então vamos lá, sejam todos muito bem-vindos. Vou fixar aqui para nós começarmos em definitivo, tá? Café com Acupuntura. Menopausa. Vai ser incrível hoje, hein? Vai ser fantástico. E para quem for de Curitiba e região, estaremos com o curso de Acupuntura Eficiente. Vai ser um curso voltado para todas as bases dos meus atendimentos, inclusive com técnicas de controle de dor, tá? Como eu utilizo nos meus pacientes, técnicas de controle de dor, como eu faço para atender eles desde o momento que ele chega no meu consultório até o momento em que eu traço a linha terapêutica para esses pacientes. Tá? Então é um curso basicamente voltado para essa temática. Vai ser nos dias 22 e 23 de junho e estamos com as últimas inscrições abertas. Tá? Se quem for de Curitiba e região quiser o curso presencial, me chame no direct que eu te passo mais informações. Show? Beleza? Vamos lá? Vamos falar sobre esse caso aqui. E qualquer dúvida a gente vai respondendo aqui aos poucos, beleza? Olha só que interessante. Nossa paciente de hoje é uma paciente do sexo feminino, 65 anos de idade, com diagnóstico de menopausa, tá? Diagnóstico de menopausa há 38 anos, desde os 38 anos. Desde os 38 anos de idade, tá? É uma paciente que já operou de hérnia de esôfago, já fez 2 cirurgias. Na última cirurgia, o baço rompeu e teve que retirar o baço, tá? Apresenta gastrite, esofagite, esteatose hepática, tá? Em novembro de 2023 sofreu um AVC transitório, tá? Sem sequelas aparentes, tem nódulos benignos na mama, osteoporose desde os 40 anos de idade, várias fraturas, microfraturas na coluna, tá? Que gera muito quadro de dor, tá? Dor no joelho, tontura, segundo o médico, não é labirintite, hipotireoidismo, viúva, sente muita solidão e transpira muito. Olha só que interessante que temos alguns padrões interessantes aqui para nós colocarmos em discussão aqui nesse processo, tá? Sejam todos muito bem-vindos, Verônica, Silvana, Caviana, Maravilha, Rosa, William, Roberta, Stella Maria, Karen tá aqui conosco, bom dia, tenha um excelente dia, tá? Maravilha ter cada um de vocês aqui. Então vamos lá, eu vou já colocando aqui para a gente fazer uma discussão mais ampla desse caso, e aí eu já vou dar uma dica para vocês. Vou dar uma dica para vocês, interessantíssima, tá? A menopausa é um padrão de desequilíbrio geral do organismo, né, com vários acometimentos dentro da fisiologia energética e vários padrões de desequilíbrios. Eu tenho uma aula específica sobre menopausa que eu falo só sobre os padrões de desequilíbrios energéticos e emocionais. Foi uma aula que eu tive lá na China, né? Então eu trago toda a aula que uma professora especialista em menopausa me passou todos os detalhes lá. E eu transcrevi essa aula e ela ficou gravada para vocês. Então, quem tiver interesse na aula só sobre menopausa, se você quiser entender mais a respeito dos desequilíbrios energéticos da menopausa, me chama no direct depois e fala: professor, me manda a aula de menopausa que eu te mando ela. E, se não, eu vou falar nesse caso clínico aqui mais direto e específico sobre essas características da paciente. Beleza? Então, vamos lá? É uma paciente com um quadro de menopausa, né? E a menopausa ela tem vários desequilíbrios, né? Nós podemos ter aí desequilíbrio do yin, desequilíbrio da essência, um consumo da essência, vários padrões de desequilíbrios. Tá? Então essa paciente apresenta uma hérnia de esôfago, né? Uma hérnia de esôfago, então aqui uma hérnia de esôfago que vem de um desequilíbrio do padrão da terra. Tá? Fez 2 cirurgias, numa delas rompeu o baço, teve que retirar o baço, então o paciente já retirou o baço. Tá? Apresenta quadros de gastrite,
esofagite. Nós já vamos percebendo aqui um alto comprometimento no movimento terra, certo? É uma paciente que tem esteatose hepática, então ela tem alteração de forma lá no fígado, esteatose hepática, tá? Alteração de forma, a terra interferindo lá na madeira, lá no fígado. Teve em novembro de 2023 um AVC transitório, né? O AVC transitório ele vem por conta de um trombo que solta, chega ali na região do cérebro, tem uma sombra, né? Um acometimento em uma determinada região do cérebro, mas ele é transitório, então ele é possível de reversão, então ele é revertido rapidamente e geralmente não deixa tantas sequelas ou até deixa imperceptível. Tá? Um AVC transitório, que também nos mostra, né, um aumento plaquetário, um trombo, a terra interferindo aonde? No vaso sanguíneo. Um AVC transitório, que interfere diretamente não só no vaso sanguíneo, comprometendo também o sistema nervoso central. Então é a terra interferindo no fogo que interfere na água. Tá? Tem vários nódulos na mama, benigno, né? Alteração de forma também, chegando ali na região mamária. Osteoporose, né? Também alteração de forma onde? Nos ossos. Alteração de forma dos ossos, né? Gerando então o que ela teve muitas fissuras, muitas fraturas de coluna, que gera muita dor e também muita dor no joelho. Olha que agora o quadro clínico dessa paciente, de sinais e sintomatologia, ele começa a sair da terra e já começa a interferir diretamente na água. Tá? É uma paciente que vem sentindo muita tontura. Pelo diagnóstico médico, não é labirintite, tá? Mas ela vem sentindo muita tontura, possivelmente muita ascensão da energia Yang, que gera esse processo de alteração, né? Do centro de gravidade, então a paciente sente muita tontura. Tá? O paciente tem hipotireoidismo e a tireoide está ligada a vários fatores, né? Inclusive aqui na madeira, tireoide, madeira e água, mas a tireoide tem um caso muito específico, tá? Que gera um processo de comprometimento emocional do metal. A tristeza interfere diretamente, né? A tristeza chega diretamente na região, né, da madeira interferindo, né, o metal interferindo na madeira, interfere diretamente na tireoide, gerando então um quadro de comprometimento ali da glândula tireoidiana. Tá? É uma paciente viúva que relata muita solidão. Olha só, interessante, né? A solidão então gerando insatisfação, gerando tristeza, comprometendo aqui o metal, que pode piorar o quadro da tireoide. É uma paciente que transpira muito, então ela tem muito calor. Olha só que interessante, Chegamos agora num quadro onde a paciente tem vários fatores que interferem em vários mecanismos da fisiologia energética dela, comprometendo então todo um ciclo de geração, de dominância e inclusive de contradominância. Então isso aqui nos mostra uma característica crônica. Então, quando nós temos um paciente com característica dessa magnitude, uma característica de cronicidade, nós vamos entender que essa paciente ela tem uma progressão patológica que vai gerar um desequilíbrio mais acentuado. Então, quando você vai atender essa paciente, você já tem na sua mente que para você fazer todo esse reequilíbrio energético, e agora eu ainda estou falando só do energético, depois nós podemos entrar nas questões emocionais, vai levar um tempo maior. Por isso que para esse tipo de paciente não dá para você ficar deixando ela na expectativa que sessões vão ser benéficas para ela, sessões isoladas.
Essa paciente, ela precisa de um plano terapêutico, ela precisa de uma linha terapêutica para buscar um reequilíbrio físico, porque ela já apresenta características físicas, osteoporose, teve um AVC transitório, mesmo não tendo sequelas, mas teve, transpira muito, tem características de hérnia, de esôfago, não, hérnia de esôfago, tá? Muita tontura, esteatose hepática, dor no joelho, dor na coluna. Então nós precisamos entender que precisamos reequilibrar o físico dessa paciente, melhorar o quadro de dor, gerar técnicas de controle de dor para essa paciente, mas o melhor resultado dela vai ser quando você conseguir reequilibrar o energético e mais ainda reequilibrar o emocional. Então, para essa paciente, você tem que mostrar para ela que seguir o plano terapêutico vai ser o melhor resultado que ela vai ter. É um tratamento. É igual remédio. Você não vai no médico e o médico te passa uma cartela de remédio com 30 comprimidos e você vai tomar só um e vai melhorar. É assim? Não é. Você tem que fazer o tratamento completo. Então, são 30 comprimidos? São 30 comprimidos. Antibiótico geralmente é de 7 a 14 dias. Adianta você tomar um comprimido e achar que vai melhorar? Não vai. Então, precisa fazer o tratamento 7 ou 14 dias. Então, a acupuntura é a mesma coisa. Uma sessão só não vai resolver. Você vai precisar fazer o plano terapêutico completo. Tá? Então, só aqui eu já dou um insight para vocês que vale milhões. Perfeito? E agora vamos trazer, né, os padrões de desequilíbrios energéticos dessa paciente. Me ajuda aí no diagnóstico dessa língua. A língua ficou um pouquinho mais alta, é bom que a gente sai dos comentários, mas vai tampar um pouquinho na lateral aqui onde eu estou. Mas vai dar pra gente visualizar tudo. Tá? Primeiro fator que nós avaliamos nessa língua, saburra. Existe saburra nessa língua? Tem saburra? Existe saburra nessa língua? Se essa saburra está presente, ela é qual cor? Existe saburra nessa língua? Se tem, qual cor? Perfeito! A saburra está presente. E de que cor? Amarelada. Show de bola! Isso mesmo, saburra amarelada. Segundo fator que nós vamos avaliar nessa língua. Qual que é a cor dessa língua? Ela é uma língua mais pálida, mais vermelha ou mais arroxeada? É uma língua mais pálida, mais vermelha ou mais arroxeada? Como vocês veem a cor dessa língua? Vermelha. É uma língua vermelha, em especial onde? Na ponta. Oi, gatinho. Vem cá. Eu vou ter que fazer uma pausa. Eu tenho que fazer uma pausa no nosso diagnóstico de língua pra vocês verem isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui, papai. Olha isso aqui. A Ney, papai, se apareceu hoje. Fala oi pro pessoal. Fala oi, pessoal. Oi, eu vou passear um pouquinho. Você veio trabalhar com o papai? Vai lá com a mamãe. Não, eu vou passear. Beijo. Tchau. Tchau. Pera aí, pessoal, vamos voltar aqui. Ai. Calma. Nós tivemos uma pausa que vem no momento da nossa discussão de língua. Essa criança estava banhando. Pra quem for pra Curitiba vai ter a participação do Romeuzinho no curso, tá? Ele estará lá conosco. Então, Curitiba, Romeuzinho, participação especial, hein? Brincadeira, pessoal. Muito bom. Maravilha. Muito obrigado aí pelo carinho conosco, com ele, tá? Vocês são incríveis. Então, vamos lá. Valeu a pausa. Show de bola. Pessoal, então, a ponta da língua especial está bastante vermelha, né? Então, tem uma característica de vermelhidão, saburra amarela, vermelhidão. Terceiro fator que nós vamos olhar. Tem alteração de forma nessa língua? Tem alteração de forma nessa língua? Tem alteração de forma nessa língua? Tem fissuras? Está edemaciada? Tem volume nessa língua? Ela está com marcas de dentições? O que vocês veem?
nessa língua de alteração de forma? Muitas fissuras. Fissuras profundas. Fissuras não só longitudinal, mas fissuras que se ramificam. Fissuras transversais. Edemaciada, em especial na borda. Vocês conseguem ver o edemaciado aí na borda? Parece que a língua faz uma canoinha. Parece que a língua faz uma canoinha e parece que tem uma borda mais dilatada, mais edemaciada. Edema. Denteada. Mas se a borda está mais inchada, mais volumosa, né? Exatamente isso. Certo? E o último fator que nós vamos avaliar, é a umidade. Essa é uma língua mais seca ou uma língua mais úmida? É uma língua mais seca ou uma língua mais úmida? É uma língua mais seca ou uma língua mais úmida? Então, tem uma galerinha nova chegando aí, tá? Sempre que eu faço diagnóstico de língua, eu faço os achados da língua primeiro, eu anoto tudo que eu estou visualizando, depois eu venho traduzindo isso. Então, olha que interessante. Primeiro fator, eu faço a avaliação da saburra, se ela está presente ou ausente. Se ela está presente, ela é branca ou amarelada. Segundo fator, a cor, se ela é arroxeada, pálida ou vermelha. Terceiro fator, as alterações de forma, se tem fissura, se tem edema, se tem marcas de dentições, se está desviada, se está trêmula. E por último, o último fator é a umidade, se ela está seca ou úmida. E perfeitamente, ela tem uma característica de seca no centro, mas úmida, em especial na ponta. Úmida, em especial na ponta. Show? Tem brilho aqui, especial na ponta. Perfeito? Agora que nós já temos todos esses dados, eu traduzo esses achados para os padrões de desequilíbrios. Então, se tem saburra amarela, tem presença de calor. De calor. Se nós temos a língua vermelha, nós temos presença de calor. Se nós temos fissuras, nós temos uma deficiência de energia em do baço, que não consegue gerar a forma, então tem alteração de forma, fissura. Se tem edema, tem estagnação de ti do baço. O baço gera alteração de forma, gera volume. Se está denteada, essa estagnação de ti já chegou no fígado e na vesícula biliar, já está lá nas laterais. E aonde essa língua está com a característica ainda mais comprometida, que é nas laterais. O edema está mais nas laterais. Perfeito? Se ela está seca, nós temos uma presença de calor, que resseca os líquidos orgânicos. E se ela está úmida, nós temos uma deficiência de energia yang-qi, em especial do pulmão e do coração, porque está mais úmida ali na ponta. Está úmida ali na ponta. Perfeito? Perfeito? Show? Pronto, então agora nós temos um padrão de desequilíbrio energético. Então olha que interessante essa visão que você pode ter do seu paciente, de entender a anamnese, fazendo toda a comparação da anamnese com a fisiologia energética de cada órgão e cada víscera. Depois você confronta isso com um diagnóstico energético e agora nós vamos juntar todos esses padrões em um diagnóstico geral, chegando no diagnóstico emocional. E aí sim você tem a visão mais ampla do seu paciente para você seguir a melhor linha terapêutica de cada um deles. É esse passo a passo que eu vou te ensinar lá no curso de acupuntura eficiente em Curitiba, tá? Que é presencial. Show? E aí então agora nós temos um quadro de calor, que nos mostra através da saburra amarela e da vermelhidão e também da língua seca. Então, muito calor, né? Um padrão de desequilíbrio de muito calor. Muita alteração do fogo, muita alteração da energia yang. Nós também temos um quadro de deficiência de yin, gerando uma estagnação de ti. Deficiência de yin gerando estagnação de ti do baço. Que essa estagnação já está chegando onde? Lá no fígado e na vesícula biliar. Estagnação do fígado e da vesícula biliar. E também podemos ver aqui um padrão de deficiência de energia yang-qi do pulmão e do coração.
Show? São Paulo, nós fomos no semestre passado, no final de 2023. Quem sabe nós conseguimos uma nova turma em São Paulo para o segundo semestre? Quem sabe? Quem tiver interesse no curso em São Paulo, de ou esse acupuntor eficiente ou acupuntor na inteligência funcional, depois me chame no direct que eu coloco o seu nome na lista de espera que a gente pode organizar para o segundo semestre em São Paulo. Perfeito? Show? Então aqui nós temos um padrão de desequilíbrio já diagnosticado através do padrão de desequilíbrio que nós vimos na língua. Show? Então aqui, o que nós percebemos? Nós percebemos que tem uma grande quantidade de calor. Ela não tem suor noturno, mas ela tem excesso de transpiração. Excesso de transpiração. Muito calor. Um excesso de fogo. O excesso de fogo gerando o quê? Muita estagnação. Muita estagnação. Gerando muita alteração de forma. Hérnia de esôfago. Já retirou o baço, então o baço já com uma característica mais deficitária, por isso que vai ter que gerar um reequilíbrio nele o tempo inteiro. Tá? Gastrite, esofagite. O que é gastrite? O que é esofagite? É processo inflamatório. O processo inflamatório é o quê? Calor lá no esôfago, calor lá no estômago. Nódulos mamários, gordura no fígado. Olha o tanto de estagnação. Olha o tanto de estagnação. E eu só estou falando de lei de geração ainda. Excesso de calor gerando muita terra gera o quê? Alteração do metal. Se o metal precisa colocar para circular, o metal capta energia Yang através da respiração. Se o metal capta energia Yang, mas está tendo muito obstáculo, está tendo muita estagnação, ele vai conseguir colocar para circular? Não, deficiência de Yang. Tristeza, solidão, apatia, desânimo. Possível depressão. Possível depressão. Se o metal não coloca energia Yang para circular, o rim precisa de calor, de energia Yang para metabolizar a energia ancestral. Se está tendo muita estagnação, essa energia Yang não consegue chegar nos rins. Se não consegue chegar nos rins, ele começa a gerar o quê? Um consumo da essência. Um consumo da essência. E o consumo da essência gera o quê? O consumo da essência gera o quê? Gera um desgaste, um envelhecimento precoce. Ossos fracos. Dor na coluna. Dor no joelho. Olha lá. Ela já teve várias fraturas na coluna. Por quê? Porque a energia ancestral não está conseguindo ser metabolizada para gerar um reequilíbrio. Nódulos mamários, mucosidade no metal, pulmão? Não. Nódulos mamários é uma mucosidade. As glândulas mamárias estão ligadas diretamente ao elemento madeira também. Show? E aí, se a essência não consegue nutrir a madeira não cresce, fica estagnada. Gera o quê? Gordura no fígado. Gera ascensão da energia Yang, porque ela não consegue circular, então ela vai apenas se acender. Tontura, alteração de tireoide. Tá? Isso eu tô falando de lei de geração. A partir do fogo, que é o maior desequilíbrio dessa paciente. Mas o fogo também, nem dominância, domina o metal, gerando deficiência de Yang. O fogo também contradomina a água, consumindo a essência. O fogo também gera um consumo da madeira, tirando a energia da madeira, gerando o fígado mais fraco. E o fígado mais fraco predispõe ao quê? Ao acúmulo de gordura. Acúmulo de gordura. Tá fazendo sentido isso aí pra vocês? Vocês estão entendendo? Se nós chegarmos aqui para fazer o padrão de desequilíbrio dessa paciente, o maior padrão de desequilíbrio dessa paciente é o quê? Calor. Calor. Então, aqui nós temos um quadro de várias sintomatologias,
em especial da menopausa, que altera, né, todo o sistema hormonal dessa paciente, que gera então esse processo de consumo dos ossos, consumo da essência, gera vários padrões de desequilíbrios. Eu tenho uma aula falando só sobre os padrões de desequilíbrios energéticos da menopausa. Se você tiver interesse, depois me mande um direct e fala, professor, me manda aula de menopausa que eu te mando. Tá? Mas aqui, essa menopausa dessa paciente gerou todo esse processo. Então aqui nós temos várias sintomatologias por conta de um padrão de desequilíbrio de calor, que vem por conta de um desequilíbrio emocional. O desequilíbrio emocional é da constituição física. Da constituição física. Eu vou bater nessa tecla aqui, porque eu quero que vocês entendam que isso aqui, ó, é o maior poder de tratamento dentro da acupuntura. É o maior poder de tratamento dentro da acupuntura. E quando você utiliza isso aqui, trazendo técnicas de dessensibilizações emocionais, a paciente muda o resultado. Você consegue um resultado muito mais rápido com essa paciente. Show? Então, já que nós entendemos isso, nós temos que gerar um controle energético e emocional para essa paciente. A melhor forma que eu vejo de gerar um controle energético e emocional é através da inteligência emocional. Por quê? Porque você vai dar para ela um processo de limpeza das emoções, um reconhecimento e uma conscientização dessas emoções que gera esse padrão de desequilíbrio nela, que está gerando um padrão de calor, que está gerando essa sintomatologia. Então, se você quiser corrigir a sintomatologia dessa paciente, você precisa melhorar a quantidade de calor dela. E você só vai conseguir melhorar a quantidade de calor dela quando você tratar a raiz do problema. Show? Perfeito? Então aqui, se você quiser traçar pontos de tratamento para essa paciente, eu sempre vou seguir uma linha de tratamento que chama assim, ó, vasos maravilhosos. Vasos maravilhosos. Dessensibilização do coração. É um dos fatores, tá? Mas além da dessensibilização do coração, você vai ter que fazer a dessensibilização da constituição física dela. Tá, Rosa? A dessensibilização da constituição física dela. Então, vaso maravilhoso. Qual vaso maravilhoso que nós vamos seguir para essa paciente? Se ela tem o padrão de desequilíbrio dela é de calor e de muita estagnação, baço 4 mais CS6. CS6 controla o calor, baço dilui a energia, tira a estagnação. Aí nós temos também um ponto de tratamento. Ponto de tratamento. Qual que é o maior desequilíbrio dela? Eu quero que vocês sigam esse raciocínio clínico. É isso que eu vou ensinar para vocês dentro do curso de acupuntura eficiente. Tá? Qual que é o padrão, o desequilíbrio dela? Calor. O ponto que trata o calor é o C7. E da estagnação é o baço 6. Baço 6. E aí, nós temos os pontos de indicação, que são os pontos de acupuntura por o caso dela. Então, o que eu posso utilizar aqui? Tem muito calor, muita estagnação, eu posso usar baço 3 para diluir a energia, mais R2 para tirar o calor. Mas essa paciente, além de todos esses padrões de desequilíbrios, ela tem muita dor. Muita dor onde? Ela tem muita dor no joelho e na coluna. Então, você pode associar a craniopuntura de Yamamoto nos pontos G, mais no ponto D. Lombar e joelho. Lombar e joelho. Perfeito? E aí, você vai fazer esse tratamento aqui para sua paciente, gerando esse reequilíbrio. Mas o que eu quero que vocês entendam é que, a partir do momento que você fazer a dessensibilização do fogo para diminuir o calor, a dessensibilização da terra para diminuir a estagnação de energia, a dessensibilização do metal para melhorar esse sentimento de solidão, de tristeza dessa paciente, você já tem um caminho mais avançado no tratamento. Depois você vai fazer a dessensibilização da constituição física para reequilibrar a raiz do problema. E depois você pode finalizar, ou você pode começar com a dessensibilização gestacional, que você vai limpar emoções que essa paciente carregou desde o período que ela foi gerada no ventre da mãe dela. Pessoal, eu acho que esse caso clínico hoje ficou incrível para você entender um padrão de raciocínio que você pode seguir com seu paciente. Fez sentido isso para vocês? Fez sentido isso para vocês?
Então, ó, curso de acupuntura eficiente em Curitiba presencial em junho. Vai ser esse raciocínio que eu quero ensinar para vocês, esse passo a passo. Então vou falar sobre vasos maravilhosos, vou falar sobre pontos Shu antigos, vou falar sobre constituição física, vou falar sobre Hildurá que a gente pode usar para comparar ali a evolução do nosso paciente, vou falar sobre anamnese, vou falar sobre diagnóstico energético e diagnóstico emocional, vou falar sobre a linha de tratamento, raciocínio clínico, técnicas de controle de dor, inclusive falar sobre craniopuntura, que é uma das técnicas que eu gosto de tratamento da dor, ponto raiz, ponto nó e ponto raiz, tá? Tendíneo muscular, tudo isso para vocês levar o melhor resultado para o seu paciente. Isso presencial em Curitiba em julho. Se você tiver interesse, me chama no direct que eu te passo mais informações. Segundo fator, vou lançar mais uma nova edição da Semana da Acupuntura Emocional. É um evento gratuito, ele vai ser ao vivo em maio e eu te convido, o link está na minha bio. Se você tiver interesse, vai lá e faça sua inscrição. Terceiro recado, aula de menopausa, padrões e desequilíbrios da menopausa. Se você tiver interesse, me chama no direct, eu te mando esse link para você, tá? Quarto aviso, se você tiver um caso clínico, você queira que eu traga a minha visão aqui dessa forma para vocês, me chame no direct, me manda a avaliação e a foto da língua que eu coloco para vocês. Beleza? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Tenha um excelente início de semana, vou correr para os meus atendimentos, qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Tchau, tchau, pessoal.